Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 4, página 25 do seu livro didático, A Revolução Gloriosa de 1688. Mas na verdade nós precisamos voltar um pouco no tempo para entendermos a Revolução Gloriosa. Vamos voltar para o início da Revolução Inglesa, quando o Estado, através do rei Carlos I, e o povo, através do parlamento, travaram uma guerra civil. Professor Rubens, o que é uma guerra civil? Na verdade, existem dois tipos essenciais de guerra. As guerras convencionais, geralmente é quando um país luta contra outro país. E guerra civil, que é o que aconteceu na Inglaterra, é quando dentro do próprio país dois grupos rivais lutam por ideais opostos. No caso, nós podemos chamar a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, de uma guerra civil. De um lado estavam as tropas do parlamento, liderando a população, as tropas rebeldes, contra o rei Carlos I, e do outro, as tropas do rei, o exército inglês a favor do rei. Quem apoiava quem? Do lado do povo estavam os puritanos ou presbiterianos, do lado do parlamento também, que eram aqueles que professavam a religião mais pura, mais pautada no fanatismo, em seguir à risca os preceitos do cristianismo. E do lado do rei estavam os anglicanos e os católicos, que eram professadores de uma religião um pouco mais tranquila, sem tanta devoção. De fato, que essa Revolução Inglesa, que iniciou em 1640, começou a ter seu estopim a partir de 1642, e ela aconteceu até 1649, selando a vitória das tropas do parlamento, aliadas ao povo, e a prisão, deposição e execução do rei Carlos I. A partir da execução do rei, quem assumiu o poder da Inglaterra foi o chefe do parlamento, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, quando governou, chamou o período em que esteve à frente do poder de protetorado, porque ele se autoproclamava Lorde Protetor da Inglaterra, ele não se proclamava rei. O Oliver Cromwell foi decisivo por duas coisas. Primeiro, criou o ato de navegação. A partir daí, todas as mercadorias transportadas da Inglaterra para suas colônias tinham que pagar impostos e serem transportadas por embarcações inglesas. Era uma forma de arrecadar dinheiro para a Inglaterra. Além do ato de navegação, Oliver Cromwell criou também a Comunidade Britânica, reunindo os reinos de Inglaterra, País de Gales e Escócia. Após a morte de Oliver Cromwell, quem assumiu foi seu filho, Ricardo Cromwell, mas não teve a mesma habilidade política que o pai, e foi derrubado pelo próprio parlamento por ser inexperiente. O próprio parlamento, ao ver a inexperiência de Ricardo Cromwell, optou pela restauração monárquica, trazendo ao poder um herdeiro de Carlos I, o rei morto em 1649 no processo revolucionário. Assumiu o poder Carlos II, desde que ele governasse de acordo com o parlamento. E assim foi feito. Carlos II governou por praticamente 2 décadas, em consonância com o parlamento. Em nenhum momento ele tentou afrontar o parlamento inglês, sempre governando de acordo com o parlamento. E assim foi até a sua morte, em 1685. O fato é que após a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi Jaime II. E Jaime II, ao contrário do seu antecessor, quis afrontar o parlamento e reimplantar um governo centralizado e absolutista na Inglaterra. Então o parlamento se antecipou. Já vendo que o rei Jaime II queria reimplantar o absolutismo, o parlamento orquestrou sua derrubada. É aí que entra a Revolução Gloriosa. O parlamento foi até a Holanda atrás do genro do rei inglês, Jaime II. O rei tinha uma filha, Maria Stuart, e Maria era casada com um príncipe holandês. O príncipe holandês, Guilherme de Orange, foi então convidado pelo parlamento inglês para vir à Inglaterra, derrubar o seu sogro, o Jaime II, que era o rei, e assumir o cargo como o novo rei da Inglaterra, com uma condição: em assumindo o trono, Guilherme de Orange assinaria um documento limitando seu próprio poder ao parlamento, estabelecendo a partir daí uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. A ideia agradou a Guilherme de Orange, o príncipe holandês, e ele veio com as tropas e invadiu a Inglaterra para tomar o trono do seu sogro, Jaime II. Jaime II não fez muita oposição, fugiu, e Guilherme de Orange assumiu o trono inglês. A Revolução Gloriosa é a chegada de Guilherme de Orange ao poder. Por que, professor Rubens, ela é chamada de Revolução Gloriosa?
Porque não houve resistência. O seu sogro não quis enfrentar as tropas do genro e preferiu abandonar o trono. Então Guilherme de Orange, ele assumiu o poder sem muitos problemas, sem enfrentamento com as tropas inglesas. A partir de 1688, 1689, Guilherme de Orange é o novo rei da Inglaterra. E imediatamente ele assina em 1689 o Bill of Rights, uma declaração de direitos estabelecendo uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. O que é que isso significa? Que acabava de uma vez por todas o absolutismo na Inglaterra. A partir de então, todos os reis ingleses, a partir dele, Guilherme de Orange, teriam que governar de acordo com o parlamento. Ou seriam, na verdade, figuras meramente decorativas. Quem assumiria o governo, de fato, da Inglaterra seria o parlamento britânico. É isso que acontece até hoje. Se vocês perceberem, hoje existe a rainha Elizabeth II, mas a Elizabeth não manda em nada. Na verdade, quem manda na Inglaterra é o parlamento, que está centralizado na figura de um primeiro-ministro escolhido por eles. Então, hoje, a Inglaterra é um reflexo do que foi feito na Revolução Gloriosa. A derrubada da monarquia absolutista, tendo como último rei Jaime II, e a implantação de uma monarquia parlamentarista com Guilherme de Orange e o Bill of Rights, a Declaração de Direitos de 1689. Então aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Esse é o processo revolucionário que deu fim à monarquia absolutista na Inglaterra, começando em 1642, com essa guerra civil entre as tropas parlamentares e as tropas do rei, e a vitória do parlamento, que culminou lá em 1688 com a Revolução Gloriosa, a chegada ao poder do príncipe holandês, Guilherme de Orange, e a implantação do Bill of Rights, limitando o poder real ao do parlamento. A Inglaterra é assim até hoje, uma monarquia parlamentarista. O atual governante é Boris Johnson, primeiro-ministro. A rainha Elizabeth II é apenas uma figura decorativa. Ela não rege os rumos do país. Os rumos do país ficam nas mãos a cabo do primeiro-ministro. Isso desde a Revolução Gloriosa com Guilherme de Orange em 1688. Então aqui a gente encerra a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima.